Excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 21ª sessão ordinária de 2016 da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo a todos que a vereadora Ana Paula Peripato Guerra não está presente nesta sessão devido a compromissos inadiáveis. Antes da leitura da Bíblia, convido o vereador Sebastião José Risse para ocupar a primeira secretaria da mesa diretora em caráter ad hoc, em vista da ausência da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, nossa primeira secretária. Agora convido o vereador pastor Adilson Gonçalves para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. A palavra de Deus se encontra no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Amém. Agora passa a palavra ao primeiro secretário, vereador José Augusto Cavalcante Navas. Senhor presidente, correspondências recebidas do Lar Escola Imaculada Conceição, convite para a Festa Junina 2016. O Lar Escola Imaculada Conceição convida a Vossa Senhoria para a tradicional Festa Junina 2016, que acontecerá no dia 25 de junho de 2016, sábado, com início às 18h30, no próprio Lar Escola. A festa será brilhantada com um grande show com a dupla Neto e Gabriel. A Polícia Militar e a Secretaria de Educação e Cultura de Descalvado têm a honra de convidar Vossa Senhoria e digníssima família para participar da formatura do PROERD 2016 aos alunos do 5º ano, a ser realizada no dia 24 de junho de 2016, sexta-feira, às 14 horas, no Centro Esportivo e Recreativo Descalvadense, o CERD. A Câmara Municipal de Tambaú envia convite à Câmara Municipal, através do presidente, para prestigiarem a sessão solene de outorga de Medalha de Mérito Cultural Padre Donizete, onde serão homenageadas as seguintes pessoas: Aurice Biasoli, Célia da Silva, Edilson Faria, Beatriz de Sordi, José Eli Costa, Cristina Brichiguelo, Joana Dark de Paula, Paulo Rocco, Paulo Monteiro, José Ono Júnior e José Wagner de Azevedo. A solenidade será no Centro de Convenções Zélia Maria de Carvalho Biela, às 19 horas do dia 22 de junho de 2016. Assina o convite o presidente da Câmara de Tambaú, Luiz Fernando Viana Neves. Projetos de lei do Executivo a considerar de deliberação 29/2016, da nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal 3.727 de 2013, procede à revogação das leis municipais 3.726/2013, 3.818/2014 e 3.927/2015, e autoriza o Poder Executivo a conceder direito de uso com fins de doação com encargos na forma que especifica. Pergunta aos senhores vereadores se o projeto de lei 29/2016, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Projeto de lei do Executivo, propositura a encaminhar. Pastor Adilson Gonçalves, indicação 222/2016, reivindica ao prefeito municipal que promova campanha de incentivo à adoção de cães e gatos, em parceria com empresas do ramo de alimentos para animais e clínicas veterinárias de nosso município, com o intuito de encontrar um lar para os animais abandonados, conforme especifica. Também do pastor Adilson, indicação 223/2016,
reitera a solicitação ao chefe do Poder Executivo para que, juntamente com a Comissão Municipal de Trânsito, a Comutran, procedam à sinalização de solo na Avenida Bom Jesus, com o objetivo de disciplinar o trânsito naquela via de grande fluxo de veículos. Pastor Adilson apresenta a indicação 224/2016, onde reitera pedido ao Poder Executivo para estudos, no sentido de instalar um posto da Polícia Militar no bairro Bosque do Tamanduá, a fim de oferecer maior segurança aos munícipes que lá residem. Do vereador Argel Rischini, indicação 219/2016, solicita à Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a construção de calçamento em ambas as laterais da Rua São Carlos, no bairro São Sebastião, pois os pedestres são obrigados a transitar pelo leito da via, expondo-se a risco de acidentes. Do vereador Argel, ainda a indicação 220/2016, pede ao prefeito municipal que, junto ao órgão competente, desenvolva projeto de ajardinamento e toda a estrutura necessária no canteiro central da Avenida das Flores, no Parque Morada do Sol, pois o íngreme barranco não permite que os pedestres atravessem de uma via a outra, conforme especifica. Do vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, indicação 221/2016, pede ao senhor Henrique Fernando do Nascimento, prefeito municipal, estudos para implantação de ciclovia e pista de caminhada na extensão da perimetral César Martinelli, visando incentivar os cidadãos à prática de exercícios, além de oferecer maior segurança aos transeuntes e ciclistas. Do vereador José Augusto Cavalcante Navas, requerimento 66/2016, requer ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que no tempestivo prazo legal envie esta Casa de Leis cópia da prestação de contas do Festival Sertanejo Mega Show de Rádio. Vereador José Dias Bocão, indicação 218/2016, reivindica ao prefeito municipal a inauguração das quadras poliesportivas da MF Professor Andrelino Casari e MF Professora Maria Silvia Traldi de Marco, que foram reformadas para melhor atender as crianças e adolescentes. Do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, as seguintes proposituras. Requerimento 65/2016, requer à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que informe a razão pela qual não são funcionários efetivos, mas sim estagiários, que acompanham os alunos nos ônibus em viagens intermunicipais, consoante a DUS. Indicação 217/2016, também do vereador Vick Francisco, reivindica ao chefe do Poder Executivo que realize parceria com o grupo de kart de Descalvado, que organiza treinos e competições no Cartódromo Municipal Ayrton Senna da Silva, para que juntos consigam conciliar a manutenção do local, evitando assim as constantes reclamações por parte da população. Do vereador Sebastião José Risse, indicação 216/2016, encaminha ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação de ecoponto no município de Descalvado para descarte de materiais na forma que especifica. Senhor presidente, são essas as matérias constantes do pequeno expediente. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, vereador Sebastião José Risse, para que faça a chamada dos oradores inscritos. Primeiro vereador inscrito, Anderson Aparecido Exposito. Não está presente. Pastor Adilson Gonçalves. Dr. Rubens Algarte de Rezende. Eu era o 1, Exposito é o 2. Eu era o 1. Senhor presidente, senhores secretários, novos colegas, imprensa, público, boa noite. Eu ocupo a tribuna hoje, é claro, para poder justificar a minha ausência na votação desse projeto, porque eu acredito que a grande maioria saiba, mas aqueles que não souberem, eu sou funcionário público também, e como esse projeto me interessava, eu fico proibido de votá-lo. E caso eu votasse, o projeto seria anulado, teria que recomeçar tudo novamente se o voto fosse decisivo em qualquer das partes. Então aqui eu deixo minha justificativa, o porquê desse não meu comparecimento para votar esse projeto, que estaria proibido do mesmo. De qualquer forma, eu aproveito para dizer que o projeto foi aprovado, pelo que eu fiquei sabendo, e não era o que o funcionalismo queria, pelo que me procuraram para dizer, não era o que queria. Então eu acredito que a luta deva continuar, não pode cessar de lutar,
Eu acho que está tudo aberto aí, não é porque o projeto foi aprovado que deve se parar de lutar. Muito pelo contrário, arregaçar as mangas, ir atrás do sindicato, ir atrás da promotoria e lutar. Porque não é nenhum reajuste salarial, é recomposição. É recomposição salarial. Então é o ano de 2014, o ano de 2015 que está na pauta e deve ser recomposto de uma forma ou de outra, ou via pública ou via judicial, se for o caso. Eu não acho que alguém vá recusar ajudar um funcionário público que todo mundo sabe, o dia a dia, vai no mercado, vai no posto de gasolina, sabe a dificuldade que está. Você vai no supermercado, dobrou os preços das coisas, não é 10%, 15%, 20% não, dobrou. Você pegar uma dúzia de ovos de um ano atrás, pegar uma dúzia de ovos hoje, é o dobro. E por aí afora, 1 quilo de batata R$7. Daqui a pouquinho não dá para se fazer nada, não comer nem um arroz de feijão com ovo, que antigamente se comia muito bem, obrigado. Carne, já nem se fala o preço que está. Então é uma falta de boa vontade não ter sido dado esse reajuste anteriormente, antes da lei, agora dizem que está em vigor, que não pode mais, etc. Mas podia ter dado antes. Podia ter dado antes. Então essa é a minha posição, eu acho que foi votado agora, mas a luta deve continuar, arregaçar a manga, e o que precisar desse vereador, estarei à disposição, lutarei com afinco. Obrigado, boa noite. Próximo vereador a ocupar a tribuna, Elton Antônio Venâncio. Próximo vereador, doutor Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu quero fazer uma rápida manifestação nesse espaço que me é concedido. Primeiramente, para cumprimentar os organizadores da festa sertaneja que aconteceu em Descalvado nesse último final de semana. Uma festa que trouxe muitas pessoas para Descalvado e muitas pessoas de Descalvado para o CLT, para o campo aqui do Ginásio de Esportes. Momento especial, já que as comunidades, as entidades, reclamavam um espaço como esse para poder fazer alguma arrecadação. Então, todas as entidades que participaram ficaram satisfeitas, felizes com o resultado, com o retorno, porque o número de pessoas foi grande, todo mundo passou por ali, passou pelas barracas, foi um momento de confraternização, portanto, tudo ocorreu também com tranquilidade, com segurança. A organização da festa foi bastante trabalhosa, mas eficiente. Daí eu gostaria então de deixar os meus cumprimentos, registrar aqui, para o Adnan Jarina e o Danilo Presta. Parabéns a vocês. Opa, tem aqui a informação do vereador Risse, que 4 toneladas de alimentos foi arrecadado. Olha que coisa maravilhosa. Outros eventos como esse precisam ser promovidos, porque podem ter certeza que tem o apoio da comunidade escalvadense. Eu também gostaria de registrar meus cumprimentos à comunidade japonesa de Descalvado. São 106 anos comemorados semana passada da chegada dos japoneses no Brasil. Um povo que trabalha em silêncio, contribui imensamente com o desenvolvimento do nosso país. São pessoas discretas, com alto poder de reconstrução. Isso a história registrou e registra sempre. É um país que foi destruído, hoje é uma das primeiras potências do mundo. E nós temos essa comunidade também aqui na nossa cidade, com a mesma descrição, fazendo um trabalho importante. Então eu gostaria de deixar os meus cumprimentos aos japoneses e descendentes que residem em nosso município. E, para finalizar, eu quero registrar uma cobrança ao Poder Executivo para que apresse
a compra das motos para a Polícia Militar. O dinheiro já está em caixa, não tem o que dizer da falta de recurso. O que precisa é ter agilidade para que essa conquista em favor da segurança pública do município possa ser realidade o mais breve possível. Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Próximo vereador a ocupar a tribuna, José Dias Bolcão. Senhor presidente, nosso colega, eu vou usar a tribuna simplesmente para justificar meu voto, porque teve muita gente que ficou bravo comigo, mas eu sou uma pessoa aposentada, recebo R$870 por mês, então 30, 40, 50 para mim faz falta. Então veja bem, agora vou garantir, eu sou do lado do prefeito, a gente veste a camisa dele, vota a favor dele, tem pressão, que nem tive aqui, fui criticado, xingado. Agora uma coisa eu vou prometer, eu vou em cima do prefeito para ele mandar mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 10, mais 20, o que eu puder conseguir, eu vou conseguir. Isso aí é uma coisa que se ele não fizer, ele não vai dormir de noite, porque eu vou todo dia pedir para ele. Olha, eu vesti sua camisa, agora em troca disso eu quero que você ajude a população, ajude os funcionários, porque eu sei que é pouco, mas nós não temos autonomia, o vereador não pode aprovar, não pode fazer emenda, não pode fazer, ou rejeita ou aprova. Então eu acho que se a pessoa dá 50 ou 100 reais, é melhor do que tirar tudo. E se nós rejeitar esse projeto, está aqui o meu doutor Vicky, ele sabe que se nós rejeitar esse projeto, nós não temos como reivindicar outro. Agora, nós aprovando esse, doutor, o senhor mais do que eu sabe que nós temos um direito de partir para cima para ele mandar mais. Agora, se nós rejeita, quando é que nós podíamos pedir? Eu sei que é pouco, isso que nós aprovemos, mas vamos fazer o seguinte, nós abrimos um caminho para nós fazer, ir em cima do prefeito e expor para ele. Ou você manda mais tanto ou nós vira contra você. E você sabe que se eu por acaso, por favor, quando o vereador estiver ocupando a tribuna, a plateia não se manifesta. Eu só vou falar para ela que eu tive mais de 200 funcionários. E um dos votos que eu tenho sagrado é daqueles funcionários que trabalhou comigo mais de 20 anos. Isso é público e notório. Quem é de Escalvadense há mais de 40 anos sabe disso, que eu tive firma, fui patrão e todos os empregados, não empregado, eu tinha como amigo e como funcionário de trabalho. Esses votos em mim, os votos que eu tenho, é aquele povo que trabalhou comigo. Então eu garanto para você, filha, que você está olhando em mim, você ganha mais que eu tenho certeza. E você sabe que eu tenho um problema de saúde, então eu não posso agarrar, senão eu ia cortar a cana, porque meu estudo é pouco. Eu sou aposentado por salário mínimo. Não se manifesta quando o vereador está ocupando a tribuna. Então eu estou dando essa satisfação porque eu sei que é muito pouco. E teve muita gente que saiu revoltada. Agora, uma coisa, nós somos vereadores. Então o direito que nós temos agora é brigar em cima do prefeito para ele mandar mais. O que ele puder mandar, nós vamos conseguir. Isso eu te garanto que eu tenho convicção que eu amanhã mesmo, de manhã, eu estou no gabinete do prefeito. E só isso que eu tinha que fazer. Meu filho, fique quieto. Muito obrigado. Próximo vereador a ocupar a tribuna, José Augusto Cavalcante Navas. Senhor presidente, ao colega Risse que está secretariando, aos vereadores, ao público presente, à imprensa, aos internautas, boa noite a todos vocês. Nós vimos, antes da sessão, um ato de democracia, né, onde prevaleceu a maioria, né. É claro que contrariou os interesses dos funcionários que aqui estavam presentes, mas venceu a maioria, e nós respeitamos esse resultado.
Porém, antes é preciso fazer algumas considerações em relação a ele. Uma sessão extraordinária, marcada pelo presidente, num horário onde o servidor não poderia acompanhar. Uma sessão tumultuada, mas manobrada para que fosse adiada após o horário de almoço dos funcionários. Uma sessão onde a maioria dos vereadores optou, atendendo um pedido meu, em vir votar à noite o projeto com a presença do funcionalismo. Não sei porquê, os vereadores ligados ao prefeito não queriam votar o projeto com os funcionários presentes. E a manobra foi feita e foi dado WO na votação do projeto na sexta-feira à noite, onde apenas o presidente da casa, os vereadores Argeu, Guto, Vicky e Exposito estiveram presentes para apreciar o projeto. Por falta de quórum, a sessão precisou ser adiada para hoje à noite. A pergunta que não quer calar: qual pressa o prefeito tinha em relação a isso? E qual pressa os vereadores ligados ao prefeito tiveram em apreciar esse projeto? Quando a casa estava vazia, às 9 da manhã, estavam todos aqui. Depois das 2 da tarde, onde faltou quórum também, era um tal de zap-zap e ligação nos corredores para que o pastor Adilson retornasse para a Câmara, para que houvesse número suficiente de votos, claro que já sabendo de antemão qual seria o voto do pastor. E digo aquilo que vi, não estou inventando nada, o pastor sendo duramente criticado e advertido por os seus colegas situacionistas por ter votado comigo o pedido de adiamento da sessão para as 19 horas. São meandros que acontecem aqui nessa Câmara que a população precisa saber. A população precisa saber o que acontece. Porque daqui 3 meses estarão todos batendo as portas da população, pedindo a chance de estar aqui por mais 4 anos. Pressão também que quero contar para vocês, que recebi nessa casa para que a minha assinatura estivesse num ato da mesa concedendo 10,67 de recomposição aos vereadores. Projeto esse que não assinei e disse a quem me procurava, a quem falava de mim pela Rádio Corredor, que eu só assinaria 10,67 de projeto aos vereadores caso o prefeito mandasse 10,67 de recomposição aos funcionários públicos municipais. Pode parecer uma empresa pequena, uma repartição pequena, mas essa Câmara de Vereadores, com 10 funcionários e 11 vereadores, em alguns momentos, principalmente de rádio corredor e de fofoca, é tão grande quanto uma multinacional. Porque o que falaram do Guto pelos corredores, porque o Guto não assinou uma proposta da mesa da Câmara em dar 10,67 de reajuste aos vereadores, não está escrito. E eu torno público. Porque para defender seus interesses próprios, todos estão prontos. Agora, para lutar pelo funcionalismo, são poucos. E aqueles que lutam ainda são caluniados num meio sujo que eles organizam para a imprensa. E no meio que eles mesmos bancam. Podem falar o que quiser de mim. Minha vida é um livro aberto, passado a limpo. Digam a verdade, somente isso. Não precisa fazer insinuações. Estou dizendo isso porque hoje se viu aqui a aprovação de migalhas ao servidor público. De dizer que vai pedir para o prefeito mandar. De falar que se tivesse aprovado 5%, agora seriam 8%. Seria uma ova. Tivesse dado 5%, a parte do prefeito já estaria cumprida e não teria 3%, não teria 2%, não teria 1% a mais. Porque se quisessem dar, teriam atrelado junto ao projeto de 5% esse índice depois. Para cima de mim, não. Para cima de mim, não. Não sou vereador de gabinete e nem quero ser. Aliás, presidente Elton, aprendi com o senhor essa frase de não ser vereador de gabinete. E não devemos ser. Porque eu não sou cordeirinho de prefeito. Não fui do Exposito em 2013 e não fui do Henrique nos 3 anos seguintes. Só que agora, para cima de mim, não. O que precisar tornar público, nós vamos tornar público.
para que a população entenda aquilo que acontece. Porque de boa intenção o inferno está cheio. Mas na hora que o projeto estava aqui, de 10,6 para os vereadores, não era só o Elton e a Paula que assinou, não. Tinha um monte de vereador pedindo para que eu assinasse junto com a mesa diretora esse projeto vergonhoso. Repito, seria favorável caso os funcionários tivessem o mesmo direito que nós. Os vereadores tiveram reajuste em 2013 e 14 sim, mas quando os funcionários da prefeitura também tiveram. A partir do momento que os funcionários da prefeitura não tiveram, eu não permiti que isso acontecesse. Então fica aqui o desabafo e mostrar para vocês entenderem o que acontece por trás. Por trás de tudo isso. Porque o projeto existiu e estava pronto para ser votado. Então fica aqui as minhas palavras, num gancho que o vereador José Dias colocou sobre esse projeto 30/2016. Eu quero dizer aos funcionários públicos municipais que demorou para entrar na justiça. Porque lá em Campinas está sendo concedido um índice de quase 10%, 9 alguma coisa, porque foi ingressada uma ação na justiça. E quando a justiça determina, a lei eleitoral não tem impedimento, porque o que vale é a Constituição Federal. E repito novamente, como constou do parecer do vereador Vic Francisco e do meu parecer na Comissão de Justiça e Redação, foi má fé do prefeito esperar a lei eleitoral, os prazos da lei eleitoral, para conceder esse índice vergonhoso. E numa confissão declarada do vereador Edevaldo Guilherme, não foi concedida porque foram os 4 cavaleiros quem pediram os 12%. Caso fosse ele ou qualquer vereador da situação, quem sabe o projeto teria vindo. E repito, eles deveriam ter feito isso. Não fizeram e a conta com certeza quem paga é os servidores. Então que fique bem claro isso, se for preciso com a gravação do Dr. Edevaldo Guilherme dizendo não foi concedido porque foi o vereador Vic, o vereador Guto, o vereador Argeu, o vereador Esposito quem pediu. Fosse ele, certamente o projeto de 12% viria. Isso está gravado, sacramentado e todo mundo sabe. Estou pedindo aqui para encerrar a minha manifestação de hoje, nas minhas proposituras, a prestação de contas do show desse fim de semana. Não estou entrando no mérito, foi uma festa muito bonita, com participação popular, a gente reconhece. Não tiro os seus méritos, Danilo, sei que você é um grande profissional, uma festa muito bem feita, mas cabe a nós o papel de fiscalizar, de olhar as prestações de contas e de informar a população aquilo que foi gasto. Porque ao mesmo tempo que a população prestigiou, a população também quer saber o quanto de dinheiro público foi investido naquele local, né? Não é porque eu disse que a festa seria inoportuna que eu sou contra a festa. Eu entendo pelo momento econômico, por não dar reajuste, etc., que não seria o momento. Afinal, já tivemos a festa da emancipação, vamos ter a festa de setembro, e há muitas formas de privilegiar as entidades. Aliás, quando o vereador Risse fez a indicação da festa junina, eu mesmo na tribuna disse: Risse, se você me permitir, uma indicação para que se envolva as entidades nessas festas, e assim foi feito, está de parabéns, as entidades estão felizes com isso. Mas quero lembrar aqui que, no início do ano, quando o vereador Argeu Rischini apresentou emenda ao orçamento, tirando do turismo R$100 mil e transferindo esses recursos para a associação, para a Santa Casa de Misericórdia, o Argeu teve as emendas aprovadas, porém vetadas pelo prefeito. E elas continuaram nessa dotação, onde foi gasto na festa, como barracas, como o vereador Vic colocou. É importante ressaltar, porque os vereadores são cobrados, mas vocês não vão fazer nada. O que poderia ser feito era lá no orçamento, quando o vereador Argeu apresentou as emendas. A maioria aprovou, elas foram vetadas pelo prefeito, e uma outra maioria de vereadores aprovou o veto do prefeito em relação a isso, né? Então, vamos acompanhar. Eu tenho certeza que virá tudo organizado, tudo prestado conta, e é isso que eu aguardo do diretor de turismo Danilo Presta, registrando aqui também os meus parabéns a toda a equipe da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo pela festa realizada. Aos vereadores cabe prestigiar, como também fiscalizar. São essas minhas palavras, boa noite a todos. Antes de chamar o próximo orador, já que nós fomos citados a respeito do projeto de reajuste do funcionalismo dos vereadores, eu quero deixar bem claro, esse projeto
estava de comum acordo para a próxima legislatura. Houve assinatura, mas não deu entrada em plenário. Foi uma manobra política de 2 vereadores aqui e um proprietário de um site tentando denegrir a imagem dessa presidência. Mas esse projeto não foi entrado em deliberação e qualquer um vereador que citar a respeito desse projeto, a presidência da Câmara vai se manifestar. Pois não, vereador, pode chamar o próximo. Próximo vereador, para ocupar a tribuna, Argeu Donizete Rischini. Boa noite a todos. Hoje eu trago nessa casa duas indicações, até uma reivindicação que eu fiz já acho que 2014, 2015, a respeito da Rua São Carlos. A Rua São Carlos é aquela que pega na famosa lá Venda Velha, vai até a rotatória da Morada do Sol. Aquela rua, ela dá o quê? Uns 2 quarteirões. E nunca, os prefeitos nunca olharam para aquela rua, que hoje tem um movimento grande ali, e não tem calçada de nenhum dos 2 lados da rua. Inclusive tem fim de semana que param umas carretas ali, o pessoal tem que sair e atravessar, andar no meio da rua, correndo o risco de ser coisa. Ainda, mesmo não tendo calçada, foi passada aquela rede de água que vem lá do buraco da onça, lá que foi feita uma rede provisória, e também mexeu na calçada, ainda tem lugares que os buracos estão abertos, as coisas estão... Então, peço para a administração ver isso com carinho, e pelo menos se não fazer a calçada, o que limpe a rua, para o pessoal poder transitar pela calçada. A outra indicação é daquela avenida, famosa Avenida das Flores também, ela é continuação dessa Avenida São Carlos. Aquela avenida, eu acho que teve vereador que falou que veio até verba para fazer aquele muro de arrimo, acertar as escadas, o pessoal passar de uma rua na outra. Até hoje, está lá, faz desde 2014 que vem prometendo mexer, está do mesmo jeito e ninguém toma providência. Também teria que olhar com carinho para aquele bairro lá. É isso. A respeito da festa também, eu quero dar os parabéns para o Danilo, para o Dinan. Eu também gostei, foi muito bem organizada. Eu sou um cara que quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Quando eu tenho que falar, eu também falo. Foi muito boa, deveria sair até acho que 2 por ano, que a população de Escalvado não tem aonde ir. Foi uma hora meia difícil, todo mundo sem dinheiro, prefeitura inclusive, mas foi bem organizado e a população gosta de festa. Agradou um pouco o pessoal. Eu queria falar a respeito do aumento dos funcionários, que no projeto que foi aprovado agora, esse 3,58, os funcionários vão começar a receber só, não é retroativo a janeiro, vai receber a partir de 1º de maio para frente. Então, mais uma vez, o funcionário perde janeiro, fevereiro, março e abril. Janeiro, fevereiro, março e abril. 4 meses fica para trás ainda sem receber os 3,58, que está no projeto que vai vigorar a partir do dia 1º de maio. Ele não é retroativo de janeiro. É mais uma para os funcionários. Eu também gostaria de falar que nessa casa veio um projeto de lei em caráter de emergência especial para a gente aprovar 320 mil para pintura de solo, as marcação das ruas, né? Veio naquela correria, já vai indo acho que por uns 2 meses e até agora não vi pintura nenhuma de solo. Será que esses 300 mil ainda está na conta para fazer as pinturas do solo? A parte de sinalização das ruas, ele veio com um caráter de emergência especial. Já vai indo, se eu não me engano, aí para 2 meses. Até agora não vi falar se compraram, se fizeram pregão para comprar tinta, o que fizeram. Eu estou achando que esse dinheiro já rolou para outros lados. Mais que eu tinha. Acho que por hoje é só isso. Boa noite a todos. Próximo vereador, concluindo a lista, Luiz Carlos Vique Francisco. Argeu e Adilson. Argeu e o Adilson. Argeu
Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, público presente, boa noite a todos. Inicio por uma primeira indicação que eu fiz essa semana, que vai ser destinada à Secretaria de Esportes. O Adnan que está aqui. Nós temos, acredito que seja esportes, não sei se é obras, nós temos visto muita reclamação com relação ao Jardim do Lago. Ali sempre foi um cartão postal da cidade e hoje está num completo abandono. Não se consegue mais nem praticar esportes naquele espaço. Lazer, então, é impossível. Eu contatei o grupo de pessoas que lidam com kart e eles se dispuseram a formar uma ONG, se for o caso, uma associação, para tomar conta do espaço do kart. Pelo menos uma parte daquele jardim do lago, daquela praça, já estaria nas mãos da comunidade, então não geraria despesas para o município e eles têm o máximo interesse em zelar por aquele espaço. Hoje nós temos presenciado que os banheiros ficam fechados, os portões ficam abertos, ali adentram pessoas que querem fazer malabarismo com motos, arriscando a vida. Então tudo isso é muito perigoso. E esse pessoal do kart tem o máximo prazer em zelar por aquele espaço. Cuidariam daquele espaço, do kartódromo, as suas próprias despesas, manteriam o banheiro sempre limpo, aberto, porque esse esporte, ele atrai muitas pessoas. Eu estive em São Carlos esses dias, um rapaz de lá que pratica o esporte de kart, disse que em meia hora que ele começou a praticar aqui, lotou a arquibancada, as pessoas não têm assim, opções de lazer. Então, um pouco que se começa a movimentar naquele espaço, as pessoas vão lá assistir. Então, é um esporte que nós devemos prestigiar. Eu acho que vale a pena. Aqui tem uma equipe grande de kartistas, né? Tem até uma oficina mecânica ali especializada. Então, são pessoas competentes, responsáveis. Eu acho que a prefeitura poderia estudar essa indicação e destinar ou fazer um convênio com aquelas pessoas para conservarem pelo menos o kart. Aí o lago e o resto ali fica por conta da prefeitura, mas é um espaço já menor para se cuidar. Muito bem. O segundo assunto que eu trago para vocês é com relação aos monitores de ônibus. É interessante a resposta que eu recebi da secretária Ruth. Eu questionei a secretária Ruth que há monitores nos ônibus que acompanham as crianças e estão sendo substituídos por estagiários. O estagiário, ele é um profissional em formação, não é um profissional formado, ou seja, ele só pode trabalhar com um profissional ao lado. Mas não. Na Secretaria da Educação, tira-se o profissional e coloca-se o estagiário. Os monitores de ônibus trabalham num horário dilatado. Muitas vezes vão de madrugada nos imóveis, né, rurais para trazer os alunos. Os estagiários não podem trabalhar em qualquer horário, tem um horário limitado. Então eu não entendi essa ideia da secretária Ruth. Pedi que ela informasse o motivo dessa mudança. A resposta dela foi: a prefeitura não tem monitor de ônibus, tem apenas monitor de creche. Ou seja, não respondeu nada do que interessava. Eu não entendi se ela não entendeu a minha pergunta, eu imagino que ela devia tem capacidade para isso, né? Secretária da Educação, ou se realmente desviou da resposta. Enfim, eu recebi a notícia agora no telefone que Descalvado
entre 600 e poucos municípios de São Paulo, no site, na questão de transparência, está em 570. A posição de Descalvado no site, na questão de transparência de informações, está em 570, dentre 600 municípios. Ou seja, nós estamos no final da lista, né? Nós estamos lá na rabeira da fila. E é por isso que dá para entender a resposta que eu recebi. Ou seja, não se responde nada. Eu até agradeço que respondeu, porque a maioria das vezes não se responde nada. Agradeço a resposta, mas não vou ficar contente apenas com isso. Então, eu insisto à secretária Ruth novamente que me explique o porquê dessa troca de monitores de ônibus, ou se ela não achar que não existe essa função, monitores de creche alocados nos ônibus por estagiários, que isso é ilegal. Muito bem. O terceiro assunto foi o que nós presenciamos agora há pouco aqui, né? Como eu disse, o poder legislativo é um poder, e o poder tem que ser usado para fazer justiças. E aqui eu respeito muito a democracia, eu respeito muito a opinião de cada um, mas não se fez justiça. Eu acho que um poder que não faz justiça enoja. É como eu me sinto hoje, enojado do poder legislativo. E é como a população se sente, e é como o Brasil se sente, enojado do poder legislativo. Por quê? Só cuida de interesses próprios. Aquilo que nós vemos em Brasília se repete em Descalvado. Não é só lá. Se consegue um evento, aí o vereador fica quietinho, respeita e vira a vaquinha de presépio do prefeito. Se consegue tirar uma foto numa inauguração, ainda que não foi aquele vereador que trouxe aquela obra, trouxe aquele evento, ele fica contente e vira a vaquinha de presépio para o prefeito. Eu acho que, eu até comentei agora há pouco, ainda bem que nós estamos passando por essa Câmara, que as pessoas estão se expondo. As câmaras passadas, as pessoas se protegiam. Um vereador protegia o outro e não aparecia o que está aparecendo agora. As injustiças, as falcatruas, as vaquinhas de presépio, não apareciam nas câmaras passadas. Está aparecendo agora. Injustiça gera injustiça. Hoje cometemos uma injustiça aqui. E está gerando injustiça, porque eu sei que alguns servidores já estão sendo perseguidos. Eu ouvi o relato de 2 hoje aqui. 2 que estavam trabalhando até ontem, até hoje, diz que amanhã já é para mudar o serviço. E eu vi mais. Na sexta-feira, quando chegou a lista com 200 assinaturas, os vereadores da situação correram para ver quem estava lá assinando a lista, qual setor que era. Esse é o trabalho do vereador da situação, é prejudicar o servidor. É uma pena. O que eu falo é, como o Dr. Rubens disse, a luta continua, isso é apenas o começo, vai ter muita discussão ainda. É uma batalha que, eu não digo nem que se perdeu a batalha. Quem perdeu foi quem votou a favor. Perdeu muito. Nós não perdemos a batalha, não. Quem perdeu foi quem votou a favor dessa palhaçada. Mas a luta continua e tenham certeza que isso vai reverter. Porque a justiça não vinga sempre, não. A justiça vinga nas mãos de incapazes de reverter essa injustiça. Mas daqui a pouco nós vamos fazer justiça sim, para o servidor. Obrigado a todos. Senhor presidente, não há mais vereador inscrito no livro de oradores. Terminado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, peço ao primeiro secretário, vereador José Augusto Cavalcante Navas, que faça a leitura das proposituras em votação. Senhor presidente, consta da pauta o projeto de lei 21/2015,
que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Descalvado e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, relator vereador Guto Cavalcante, sou de parecer favorável ao projeto de lei 21/2015, desde que aprovadas as emendas em anexo. Ao parecer, de acordo, vereador Edevaldo Guilherme, parecer do vereador Vic Francisco, que se manifesta da seguinte maneira. Segundo o parecer da digníssima procuradora dessa casa, o presente projeto de lei 21/2015 é ilegal, pois a matéria sobre parcelamento de solo deve ser objeto de lei complementar, ou seja, com quórum especial e não por lei comum, como a proposta do Executivo. Assim, sou contrário ao trâmite desse projeto de lei 21/2015. Senhor presidente, farei a leitura das emendas em anexo. Sim, mas eu preciso ler. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor colocasse a apreciação do plenário o pedido de votação em bloco dessas 21 emendas que compõem o projeto 21/2015. Coloca em votação o pedido do vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, votação em bloco das emendas. São 21 emendas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. A emenda em votação em bloco, aprovado pela maioria dos vereadores presentes. As emendas são as seguintes. Modificativas, número 1, da nova redação ao artigo 6º, a saber, somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em área urbana de expansão urbana devidamente definida em lei municipal de perímetro urbano ou outra área que, através de lei específica, passe a fazer parte da área urbana. Segunda emenda, da nova redação ao inciso 2º do artigo 13º do projeto. As áreas destinadas às áreas institucionais para equipamentos públicos comunitários e equipamentos públicos urbanos será de no mínimo 5% da área total loteada, exceto nos loteamentos industriais e nos loteamentos de chácara de lazer, lazer e residência ou lazer, residência e comércio. Terceira, da nova redação ao artigo 14º, a saber, fica proibida a consideração de áreas de preservação permanente no cômputo da percentagem para equipamentos comunitários, podendo excepcionalmente, em projetos de utilidade pública ou interesse social, computar as referidas áreas do total a ser cedido à Prefeitura no ato da aprovação do loteamento, sem ônus para a Prefeitura Municipal. Quarta emenda, da nova redação ao artigo 19º, a saber, o município não assumirá responsabilidade por diferenças acaso verificadas nas dimensões e áreas dos lotes, sendo essa de inteira responsabilidade do parcelador. Quinta emenda, da nova redação ao inciso 3º do artigo 25º, a saber, em todas as vias deverão ser executadas o sistema de drenagem de águas pluviais, compreendendo o escoamento superficial por rede e bacia de detenção e os ramais domiciliares de ligação de água e esgoto, excetuado quando as redes se situarem sob passeio público. Sexta emenda, da nova redação ao parágrafo 1º do artigo 25º, a saber, quando não for possível interligar as galerias de águas pluviais do loteamento à rede existente, será obrigatória a execução de lagoa de detenção, de emissário e desta emissário até o curso d'água mais próximo, com dissipador de energia na sua extremidade, conforme projeto aprovado pelo órgão competente do município e, se necessário, do Estado. Sétima emenda, modificativa, da nova redação ao artigo 30 do projeto, a saber, a aprovação de condomínios urbanísticos horizontais seguirá os parâmetros urbanísticos dessa lei complementar. Oitava emenda, da nova redação ao artigo 32º, a saber, nos condomínios urbanísticos horizontais, a extensão máxima dependerá de sua localização e será determinada pelas diretrizes municipais para que o mesmo não interrompa o sistema viário da região, quer existente ou projetado. Nona emenda, da nova redação ao artigo 33º, a saber, deverão ser previstas áreas de estacionamento coletivo de veículos no interior dos condomínios urbanísticos horizontais, quando não houver garagens individuais nas unidades autônomas. Décima emenda, da nova redação ao inciso 1º do artigo 35º, a saber, sejam localizados em zonas de interesse social. É isso? 11ª, da nova redação, lá era zona especial de interesse social. 11º, da nova redação ao artigo 37º, a saber, a aprovação de loteamentos fechados seguirá os parâmetros urbanísticos dessa lei complementar. Emenda modificativa de número 12, da nova redação ao artigo 39º, a saber,
Nos loteamentos fechados, a extensão máxima dependerá de sua localização e será determinada pelas diretrizes municipais para que o mesmo não interrompa o sistema viário da região, quer existente ou projetado. Emenda 13ª da nova redação ao artigo 40º, a saber, fica dispensada a obrigatoriedade de estacionamento coletivo no interior dos loteamentos fechados, desde que nas unidades autônomas estejam previstas as garagens individuais. Emenda 14ª da nova redação ao inciso 1º do artigo 42º, a saber, estejam localizadas em zonas especiais de interesse social. 15ª emenda da nova redação às alíneas do inciso 6º do artigo 47º, a saber, a linha A, arruamento, perfis longitudinais e transversais, detalhes dos meios-fios e sarjetas. A linha B, projeto detalhado da rede de escoamento das águas pluviais e das sobras complementares necessárias. A linha C, projeto de terraplanagem. D, projeto de abastecimento de água potável. E, projeto da rede de coleta de esgoto e de seu tratamento, indicando a destinação final. F, projeto de arborização do sistema viário e de reflorestamento quando necessário. G, rede de gás quando for o caso. Emenda 16ª da nova redação ao inciso 5º do artigo 54º, a saber, preservar as áreas verdes existentes, bem como as de preservação permanente, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal, até a sua entrega em definitivo com expedição da conclusão da infraestrutura. Emendas aditivas. Número 1, acresce os parágrafos 1º e 2º ao artigo 14º, a saber, parágrafo 1º, as faixas de preservação permanente deverão ser delimitadas no projeto de loteamento de acordo com os limites estabelecidos no Código Florestal Brasileiro e legislação estadual. Parágrafo 2º, poderá ser acrescido nos 20% das áreas verdes a área de preservação permanente. Emenda aditiva de número 2, acresce parágrafo único ao artigo 32º, da seguinte forma, parágrafo único, em havendo 2 ou mais condomínios urbanísticos horizontais, deverão ser projetada uma via pública entre ambos. Emenda aditiva de número 3, acresce parágrafo único ao artigo 33º, a saber, nos condomínios de lotes fica dispensada a existência de áreas para estacionamento coletivo, desde que nas unidades autônomas estejam previstas as garagens individuais. Emenda aditiva de número 4, acresce o parágrafo único ao artigo 39º, a saber, em havendo 2 ou mais loteamentos fechados, deverá ser projetada uma via pública entre eles. Emenda aditiva número 5, acresce a seção 3 do loteamento de chácaras de lazer, lazer e residência ou lazer, residência e comércio ao capítulo 8º do projeto, renumerando-se os artigos seguintes. Faço a leitura na íntegra. Seção 3 do loteamento de chácaras de lazer, lazer e residência ou lazer, residência e comércio. Artigo 44. A aprovação dos loteamentos de chácaras de lazer, lazer e residência ou lazer, residência e comércio, seguirá os parâmetros urbanísticos desta lei complementar e da lei do uso e ocupação do solo, sendo que os lotes destinados ao comércio não poderá ser superiores a 10% do número de unidades imobiliárias comercializáveis e desde que atendam no mínimo os seguintes requisitos. 1. Quadras com dimensões lineares estabelecidas na lei de uso e de ocupação. 2. Lotes com dimensão mínima de 2.000 metros quadrados e 25 metros lineares de frente para a via pública. 3. Sistema viário com as dimensões, larguras, declividades e raios de curvatura das esquinas estabelecidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo, devendo ser revestidos no mínimo com solo grosso, através de pedregulho, cascalho ou outro material similar e devidamente compactado em espessura estabelecida pela Prefeitura Municipal. 4. Recuo mínimo de 5 metros a contar do alinhamento frontal do lote para qualquer edificação, exceto para a construção de muros divisórios, portarias, cancelas e similares. 5º, quando o empreendimento situar-se em área igual ou inferior a 20.000 metros quadrados, haverá dispensa de áreas públicas se nela não existirem áreas de preservação permanente ou de reserva legal. 6. Equipamentos urbanos compreendidos no mínimo em, a linha A, rede de energia elétrica e iluminação pública interligadas ao sistema de distribuição. B. Sinalização de trânsito. C. Paisagismo e urbanismo das áreas verdes ou de sistema de lazer, quando for o caso. D. Sistema de drenagem de águas pluviais, se necessário, mediante aprovação prévia de projeto pelo órgão técnico da Prefeitura Municipal. E. Rede de abastecimento público de água potável para distribuição nas unidades constituídas, com poço e respectiva reservação, com especificações previamente estabelecidas pelo Poder Público Municipal, caso não seja possível a interligação ao sistema público existente.
F. Rede de esgoto quando for interligado ao sistema público existente ou implantação de sistema de tratamento séptico com filtro anaeróbico, com projeção de despejo ou sumidouro ou estação de tratamento de esgoto, atendidas as disposições legais e da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB. Emendas apresentadas na sala de comissões em 16 de junho de 2016. Senhor presidente, é necessária a abertura de prazo para inscrição dos oradores favoráveis ou contrários às emendas. 30 segundos para quem queira se inscrever a favor ou contra as emendas. Depois tem. Redação final. Senhor presidente, não há oradores inscritos às emendas. Coloco em votação as emendas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Emendas aprovadas pela maioria dos vereadores presentes. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, parecer do relator Argel Rischini, sou a favor do projeto, desde que as emendas sejam aceitas. Em 20 de junho de 2016, o relator Argel Rischini, de acordo, o vereador Rubens Rezende. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer do relator vereador Vick, reitera parecer já exarado na Comissão de Orçamento, de Justiça e Redação, no sentido que o projeto de lei 21/2015 é ilegal, conforme razões expostas pela digníssima procuradora dessa Casa, portanto, sou de parecer contrário à tramitação. Parecer do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, em 20 de junho, de acordo ao projeto, de parecer favorável, o vereador Argel Rischini, de acordo ao projeto, em critério de desempate, vereador Adilson Gonçalves. Senhor presidente, a necessidade de abertura de prazo para inscrição dos oradores. 30 segundos para quem queira se inscrever a favor ou contra o projeto em redação final. Primeiro orador inscrito favorável ao projeto, vereador Edevaldo Guilherme. Eu quero fazer a manifestação do meu voto favorável ao projeto e aproveitar o momento para poder dar aqui o meu ponto de vista. Eu vi aqui que há um parecer contrário do vereador Vick, né, fundamentado na ilegalidade do projeto, em razão da modalidade de lei que está sendo observada no projeto. Entende o vereador Vick que haveria de ser por lei complementar, né? E não é o caso essa que nós estamos votando. Todavia, eu gostaria de dizer aos vereadores que tiverem intenção de votar favoravelmente ao projeto, que essa questão legal poderá ser sanada por ocasião da sanção do projeto, uma vez mantido o quórum de votação. Então, por essa razão, embora eu tenha entendido a colocação de Vossa Excelência, é que eu vou votar favoravelmente ao projeto. Orador inscrito contra o projeto, vereador Vick Francisco. Como o vereador Edevaldo disse, realmente, o meu voto, só justifico aqui o meu voto contrário, baseado no parecer da procuradora da Casa, onde ela diz que esse assunto, essa matéria, é questão de lei complementar, e não lei ordinária, que é a lei comum. Qual é a diferença de uma e de outra? Existe uma hierarquia de leis, uma tem uma superioridade sobre a outra. A lei complementar é uma lei que ela quase modifica a lei orgânica do município. E ela exige, então, um quórum qualificado, um quórum maior, ou seja, maior número de votos favoráveis, que nós temos aqui.
Nós temos. Então, não haveria problema nenhum do prefeito mandar para cá esse assunto sob lei complementar. Não haveria problema nenhum. Agora, se ele manda como lei ordinária e se isso é ilegal, eu não vou, infelizmente, embora eu reconheça que é um assunto, acho que nós até votamos um assunto aí parecido há poucos dias, parcelamento de solo, votei favorável, é um assunto que eu concordo com esse assunto, gosto da iniciativa, mas eu não vou votar, eu não vou querer dar validade para um erro do prefeito. Ele que pense um pouco melhor quando mande as coisas para cá, estude um pouco melhor com os seus advogados, que há um grupo lá grande de advogados, e mande para cá uma coisa correta. Agora, pagar um monte de advogado para mandar uma coisa errada para cá, aí eu não posso querer votar favorável a ele. Então, por isso que eu voto contra, mas sou favorável ao assunto, mas não do jeito que veio para casa. Não. Bem, acho que fica clara a exposição do vereador Vick. Nós acompanhamos, foi discutido em audiência pública toda essa questão do plano diretor, mas a consideração que o senhor faz é importante. Então, o que eu pediria aos colegas, que houvesse um consenso da nossa parte, de, a princípio, rejeitar o projeto, devolvê-lo à prefeitura, que volte em lei complementar, e caso a matéria seja semelhante e que não possa voltar esse ano, eu mesmo me comprometo em assinar, junto de outros 5 colegas, um pedido para que a matéria volte de maneira de lei complementar. Até peço desculpas a quem nos acompanha, pois eu dei parecer favorável de acordo com como a gente estava dando nas outras questões do plano diretor do município. Mas vale a explanação do senhor, que é um jurista e que entende e que nos ensinou em relação a isso. Então, eu pediria esse consenso dos colegas para que a gente rejeite e, se preciso for, assinar um pedido para que ele volte através de lei complementar. Isso. Obrigado, Guto. Eu faço isso mesmo. Eu assino também o pedido e voto favorável quando ele retornar para casa. Eu só não quero votar um projeto que está já com parecer de ilegalidade e aí eu votar favorável ao projeto. Isso eu não quero, eu não posso aceitar. Né? Obrigado. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 21/2015, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Havendo o empate, eu, como presidente da casa, sou obrigado a votar. Eu voto contrário ao projeto. Então, o projeto fica rejeitado pela maioria dos vereadores. Senhor presidente, não há mais matéria a ser deliberada na ordem do dia. Senhores vereadores, não há mais proposituras para ser deliberada na ordem do dia. Informo a todos que a 22ª sessão ordinária será realizada no dia 27 de junho de 2016, segunda-feira, com início às 20 horas. Assim, declaro encerrada a 21ª sessão ordinária de 2016. Tenha todos uma excelente noite.